Continuamos a ronda de entrevistas pelos partidos que até agora não têm assento parlamentar. Hoje ouvimos o líder do PPM, Paulo Estevão. Boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite. Pergunto-lhe, contesta o sistema republicano? É esse o principal problema que identifica no país? Muito boa tarde. Sim, de facto, o Partido Popular Monárquico considera que a questão de regime deve ser discutida em Portugal, mas vamos por partes. Neste momento o país vive uma crise económica muito grande, uma crise social, e essa é a questão fundamental que é preciso enfrentar já. É evidente que, do ponto de vista depois da questão e da arquitetura do regime em Portugal, o que nós queremos, como democratas, é que o sistema político possa ser discutido e, portanto, neste momento o que acontece é que... Vamos por partes. Com Qual é o certeza. sistema político ou a estrutura do sistema político que defende que devia ser implementada em Portugal? O que nós defendemos é a criação de uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar. E para isto seria necessário que a Constituição portuguesa passasse a ser inteiramente democrática. Porque neste momento, como se sabe, não é possível realizar um referendo em Portugal sobre a questão de regime, uma vez que este é um assunto que está blindado na Constituição. E, à imagem do que existe em alguns países europeus, é isso que defende? Sim, exatamente. Por exemplo, veja bem, em Espanha os espanhóis podem referendar o regime. A Espanha neste momento é uma monarquia e os espanhóis, a população espanhola, o povo espanhol pode decidir em que tipo de regime quer viver, numa monarquia ou numa república. Portanto, é possível o referendo. Em Portugal não é possível. Portanto, o sistema republicano blindou qualquer tipo de alteração, não é possível. O povo não pode ser ouvido em referendo e eu considero, e muitos monárquicos em Portugal consideramos que isto não é democracia. E, portanto, isto é uma grave limitação à liberdade das pessoas de decidirem em que sistema é que querem viver. E, portanto, esta é uma alteração que nós consideramos que é fundamental e que, de facto, irá aprofundar a liberdade de escolha da população. E não abrimos mão desta reivindicação e de poder viver realmente num regime integralmente democrático, ou seja, as pessoas poderem escolher em qual dos regimes querem viver. E nesse caso em concreto, defende que um rei devia ter os mesmos poderes equiparados, por exemplo, ao Presidente da República? Não. Como se nós temos constatado ao longo desta experiência democrática em Portugal, de vigência do semipresidencialismo, o que tem sucedido é que o Presidente da República e o Governo e o Parlamento acabam por estar muitas vezes em conflito, portanto com um alto nível de conflitualidade política. Aliás, esta crise económica, esta crise social e esta crise política é bom exemplo da ineficácia do sistema. Quanto tempo é que nós estivemos à espera da resolução política, ou continuamos à espera da resolução política da crise para poder atacar os problemas económicos e sociais? De facto, é um sistema de grande... É um sistema... Deixe-me só dizer-lhe isto. Deixe-me esclarecer este ponto. Os poderes seriam reforçados ou atenuados? Atenuados, exatamente como pode observar em sistemas como, por exemplo, a Dinamarca, a Espanha, deixe-me só dar este exemplo, a Suécia, a Noruega, a Holanda, ou seja, são todos países em que, de facto, o sistema monárquico funciona com grande eficácia, são sociedades prósperas, são sociedades que têm os seus problemas do ponto de vista social resolvidos e em que, de facto, o sistema político funciona com algo que não existe em Portugal, que é, de facto, existir uma capacidade de convergência, de pensar no projeto nacional, de dar continuidade ao projeto nacional e de não perdermos tempos nestas tricas partidárias, nesta conflitualidade permanente que, de facto, tem afetado muito a prosperidade do país. Uma das críticas que é feita ao sistema monárquico tem necessariamente que ver com a falta de democracia no processo, ou seja, há uma linha de sucessão, não são os eleitores que escolhem. Encaixa essa crítica ou não? Não, obviamente, porque, veja bem, somos nós, é a República Portuguesa que vai dar lições de democracia à Inglaterra, ou à Espanha, ou à Holanda, ou à Bélgica, ou à Noruega, ou à Suécia, que são países em que funcionam sistemas democráticos que são absolutamente modulares para todo o mundo. Portanto, não é a situação não está aí, a situação está exatamente no inverso. É que enquanto aquelas monarquias permitem que o povo possa decidir livremente sobre a questão de regime, nós, em Portugal, temos uma república imposta que não vai a votos, não quer ir a votos, não deixa que se vá a votos e não deixa que o povo se possa exprimir livremente. Muito bem, está identificado um dos principais problemas do país, tem necessariamente que ver com a dívida pública e com o déficit. Pergunto-lhe como é que se propõe resolver esse problema. Bom, é necessário para já atacar a despesa do Estado.
despesa do Estado que nos conduziu a esta situação económica muito difícil, a esta situação social que se tornará nos próximos anos absolutamente explosiva. E isso tem a ver realmente com o aumento das despesas do Estado e também com a diminuição do crescimento económico do país. De que forma é que é possível atacar o problema? Bom, para já, de facto, em relação ao Estado, é preciso reduzir a dimensão do Estado. Nós temos quase 14 mil instituições estatais que estão ou que suportam um grande apoio por parte do Orçamento de Estado ou que são suportadas diretamente pelo Estado. Que valores? Nós temos que reduzir significativamente, portanto, nesse sentido, nós apontámos o valor de cerca de 50%. Portanto, é uma redução muito grande, mas veja bem os excessos que foram cometidos. O engenheiro Sócrates, mesmo nesta conjuntura económica tão difícil, estava a criar instituições e fundações ao ritmo de 12 por dia, ou de 12 em 12 dias. Portanto, de 12 em 12 dias estava a criar uma instituição e uma fundação. Portanto, veja bem, mesmo numa situação em que o endividamento do país estava a incrementar-se, numa situação em que nós estávamos a viver dificuldades de acesso ao crédito internacional, mesmo assim, o engenheiro Sócrates não parou na sua cruzada de aumentar as despesas do Estado. Nós não estamos contra as despesas do Estado. Deixe-me colocar-lhe a questão também do ponto de vista da receita. O PPM defende um aumento de impostos? Por exemplo, do IVA sobre o consumo? Não. Isso é impossível. E, de facto, isso é uma das maiores críticas que nós temos, que nós fazemos ao memorando de entendimento. Veja bem, sobre a questão do IVA é um imposto indireto que acaba por afetar toda a população, independentemente dos rendimentos de cada um. E a nossa consciência é que neste momento existem grandes margens de população que não suportam o aumento da carga fiscal, quer dizer, isto não é possível. E, além disso, o aumento da carga fiscal acaba também por afetar o crescimento económico, porque o país não pode sair desta situação aumentando apenas a carga fiscal e diminuindo a despesa, porque isso significa que se o país não consegue crescer do ponto de vista económico, as nossas empresas não conseguem vender no nosso mercado interno, a exportação não resolve o problema por si só. Ou seja, o que é necessário é também criar as condições para que o país possa crescer do ponto de vista económico. E isso é incompatível com o aumento da carga fiscal, que está a níveis absolutamente insuportáveis para grande parte da população portuguesa. O Paulo, responda-me por favor a esta questão, Paulo Estevão. Está disponível para um acordo alargado de base parlamentar, uma espécie de pacto de salvação nacional que envolva todos os partidos? Nós estamos disponíveis, e digo-lhe mais, não só estamos disponíveis para um pacto nacional, como estamos disponíveis para não ter qualquer tipo de exigência do ponto de vista daquelas que são os lugares do Estado, as tais secretarias, os ministérios, as fundações, nada. Não temos nenhuma reivindicação nessa matéria, nós só queremos ajudar. E, portanto, nesse sentido estamos disponíveis, mas há coisas com que não concordamos neste memorando e outras com que concordamos. A diminuição da despesa, como lhe estive a dizer, nós aí estamos completamente de acordo. Mas, por exemplo, o aumento da carga fiscal não estamos de acordo, também não estamos de acordo com o programa de privatizações, consideramos que não faz sentido absolutamente nenhum privatizar neste momento com um país que tem grandes dificuldades do ponto de vista económico, onde os nossos agentes económicos não terão capacidade de aquisição e, fundamentalmente, colocando em causa questões graves de soberania nacional. E, portanto, por exemplo, vender a TAP, vender o CTT ou, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos e também as Águas de Portugal está fora de questão para o Partido Popular Monárquico. Portanto, não estamos de acordo porque isso significa colocar em causa, de facto, setores estratégicos da soberania nacional. Paulo Estevão, muito obrigado por ter vindo em direto ao Jornal da Tarde. Estão conferidas algumas das ideias-chave do Partido Popular Monárquico que são levadas a eleições no próximo dia 5 de junho.